Quando pensamos em uma extinção em massa, um evento em que um grande número de espécies é eliminado da face da Terra para sempre, o primeiro que vem à mente, provavelmente, é a extinção do fim do Cretáceo, ou extinção K-Paleogeno, que ocorreu há 66 milhões de anos. Esse é de longe o exemplo mais famoso de uma extinção em massa e já foi apresentado antes neste canal. É o infame desastre que exterminou os dinossauros não avianos. Muitos cientistas observaram que atualmente estamos no meio de uma extinção em massa. O avanço e a interferência humana resultaram no declínio dramático de muitas espécies animais incríveis, o que pode fazer com que milhares de espécies se percam para sempre se não forem tomadas medidas em breve. Embora essas extinções sejam as mais prevalentes na sociedade atualmente, elas não são, de forma alguma, as mais impactantes ou mortais que o nosso mundo já experimentou. Tirando a que talvez estejamos vivendo, isso não significa que não sejam importantes. Mas uma extinção em massa se destaca das outras como a maior ameaça que a vida na Terra já enfrentou. Essa sombria distinção vai para o apropriadamente chamado Grande Mortandade, um evento de extinção em massa que ocorreu há cerca de 252 milhões de anos, anteriormente conhecido como Evento de Extinção Permiano-Triássico. Esse verdadeiro horror de perda biológica fez com que 90% de todas as espécies conhecidas fossem extintas. Então, o que aconteceu? No vídeo de hoje, vamos explorar como era o mundo antes, durante e depois da grande extinção. Vamos conhecer espécies-chave que foram perdidas e que sobreviveram ao evento de extinção, e vamos explorar as causas e os efeitos que o desastre teve no planeta. Sente-se e relaxe enquanto o levamos de volta ao final do Permiano para descobrir uma época em que vulcões eliminaram 90% de toda a vida na Terra. Antes do evento de extinção Permiano-Triássico, o mundo era abundante em animais, tanto conhecidos quanto desconhecidos. Um continente global composto por todas as principais massas de terra do mundo, Pangeia, sustentava todos os animais terrestres da Terra, enquanto um enorme oceano, o Pantalássico, sustentava a vida marinha do planeta. Esse era o período Permiano tardio, o ato final da Era Paleozoica, antes da Era dos Répteis. O período Carbonífero já tinha ficado para trás há muito tempo. Consequentemente, enormes florestas pantanosas deram lugar a grandes áreas de terra aberta e árida. Terras arbustivas, desertos e bosques eram comuns em todo o mundo, sendo estes últimos compostos por ginkgos, cicas e coníferas, que se tornariam comuns durante a Era dos Dinossauros. Nos mares, recifes de esponjas eram comuns, sustentando uma grande variedade de vertebrados e invertebrados entre os recifes rochosos. Braquiópodes filtravam alimento através da correnteza da água, enquanto amonites flutuavam acima deles em grande número. Peixes, tanto de nadadeiras lobadas quanto ósseos, eram comuns nos oceanos, assim como tubarões e seus parentes, que já haviam se estabelecido firmemente como alguns dos principais predadores dos mares. Rios e lagos interiores eram ocupados por grandes vertebrados aquáticos semelhantes a anfíbios, alguns dos quais cresciam de forma particularmente massiva e viviam como crocodilos modernos em terra. A vida havia explodido em uma variedade de novas formas. Dois grandes grupos de vertebrados terrestres divergiram e se diversificaram durante o Permiano, e já haviam se espalhado pelo planeta ao final desse período. Eles eram sinápsidos e sauropsídeos. Os sinápsidos, identificados por seus crânios com uma abertura temporal, eventualmente dariam origem aos mamíferos, mas não eram mamíferos verdadeiros. Os sauropsídeos, por outro lado, identificados por seus crânios com duas aberturas temporais, eventualmente dariam origem aos répteis e, por sua vez, às aves. No final do Permiano, os sinápsidos eram mais comuns e diversos do que os seropsídeos, e incluíam uma ampla variedade de grupos, famílias e espécies.
Listrossauro, um herbívoro do tamanho de um porco com presas curtas, voltadas para baixo, estava entre os animais mais comuns do final do Permiano e representa uma das histórias de sucesso evolutivo mais incríveis de toda a história natural. Lembra desse nome? Você vai ouvir falar do Listrossauro novamente mais tarde neste vídeo. Nem todos os sinapsídeos tinham o tamanho e forma humildes do Listrossauro. No entanto, você talvez conheça os gorgonopsídeos, um grupo de grandes sinapsídeos predadores com enormes dentes de sabre. O maior deles, o Inostrancevia, pereceu na grande extinção e teria sido um dos maiores e mais poderosos predadores de sua época. Outro grupo amplamente distribuído de sinapsídeos eram os pterocefalianos, um grupo de animais principalmente carnívoros, parecidos com cães, que caçavam outros sinapsídeos e ceropsídeos. Durante a maior parte do Permiano, esses animais teriam caçado vertebrados como os dinocéfalos, um grupo de grandes sinapsídeos, muitas vezes herbívoros, que desapareceram pouco antes da grande extinção. Alguns dinocéfalos, no entanto, como o antiossauro, foram os maiores carnívoros terrestres de todo o período Permiano. Alguns dos ceropsídeos mais impressionantes que viveram pouco antes da grande extinção são os periossauros, um grupo de pararrépteis enormes e robustos que incluíam gêneros como o escudossauro. Esses enormes animais, quase parecidos com dinossauros, provavelmente eram herbívoros que interagiam e viviam ao lado dos nossos ancestrais sinápsidos muito distantes. Outros ceropsídeos eram muito mais ágeis, tão ágeis, na verdade, que em alguns casos, como o Silurasauravus, mecanismos de planagem haviam evoluído. Esses répteis, conhecidos de Madagascar, deslizavam de árvore em árvore usando projeções flexíveis das suas costelas. Este é apenas um breve retrato da vida que existia no mundo permiano antes da grande extinção. O mundo era abundante em vida animal e vegetal. E se não fosse pelo evento de extinção que estava por vir, talvez tivessem sido os sinápsidos a se tornarem dominantes nos milênios seguintes e não os dinossauros. No entanto, sabemos que definitivamente não foi isso que aconteceu. Gorgonopsídeos e pterocefalianos não dominaram o planeta ao longo do Mesozoico. Mas por que exatamente entrar na pior extinção em massa da história do planeta Terra? É importante notar que é difícil para os cientistas traçarem um quadro realmente preciso do que causou essa extinção em massa. Estamos falando de um evento que aconteceu há mais de 250 milhões de anos e, por isso, não há uma grande quantidade de evidências deixadas para trás que apontem para os processos e cronogramas específicos. Apesar disso, no entanto, teorias foram propostas. A teoria mais aceita entre elas é que a atividade vulcânica causou a grande extinção. Quando os trapes siberianos entraram em erupção durante sua formação, os trapes siberianos formaram uma área vulcânica no que hoje é o norte da Rússia, criada por erupções de basalto na região. No final do período Permiano, enquanto eram expelidos do solo, ocorreram erupções cataclísmicas, causando um dos aumentos mais rápidos nos níveis de dióxido de carbono que o mundo já experimentou. Junto com a enorme liberação de monóxido de carbono, nocivo na atmosfera, os trapes siberianos também liberaram halogênios que danificaram a camada de ozônio. Nuvens de poeira teriam bloqueado a luz do Sol por longos períodos de tempo, perturbando os ecossistemas em terra e nos oceanos. As erupções também teriam produzido tempestades de chuva ácida, matando plantas terrestres e invertebrados, dos quais os grandes animais dependiam para se alimentar. O mundo sufocou lentamente enquanto os ventos espalhavam gases de efeito estufa e cinzas piroclásticas pelo planeta. Muitos organismos não conseguiram lidar com as mudanças nas condições atmosféricas e com a falta de alimento em seus ecossistemas. Com a morte das plantas, invertebrados e vertebrados herbívoros que delas dependiam também sumiam.
No início, isso teria sido um banquete farto para os necrófagos e carnívoros oportunistas, mas, sem presas vivas para se reproduzirem, os carnívoros logo também se encontrariam extintos. Nos oceanos, com a luz do sol bloqueando a reprodução do plâncton, muitas espécies de invertebrados marinhos e peixes começaram a desaparecer, sem nada para se alimentarem. Os maiores vertebrados marinhos logo também foram extintos. O dióxido de carbono teria se dissolvido nos mares, limitando o oxigênio disponível para os organismos que não foram imediatamente exterminados pelas condições em seus ecossistemas. Foi uma época terrível para se viver no planeta Terra, e o mundo natural sofreu consequências catastróficas como resultado. A quantidade absurda de morte e decomposição é difícil de descrever em palavras. Mas essa teria sido a maior perda de vidas que nosso planeta já experimentou. Ao longo de um período de algumas centenas de milhares de anos, linhagens inteiras foram exterminadas, espécies desapareceram e funções nos ecossistemas ficaram vagas. Várias linhagens de animais desapareceriam completamente da Terra durante a grande extinção. Algumas, como os muitos grupos de artrópodes que foram extintos, tinham sido amplamente distribuídas por quase toda a era paleozoica e desapareceram em um piscar de olhos. Em termos geológicos, os euriptéridos, escorpiões marinhos carnívoros, que eram comuns nos mares rasos do Paleozoico, foram extintos durante esse período, assim como os famosos trilobitas. Estes últimos, cujos fósseis podem ser encontrados imaculadamente preservados em todo o mundo, estavam entre os invertebrados marinhos mais comuns da Terra no Paleozoico, mas não conseguiram lidar com as mudanças em seus ecossistemas. Grupos de animais que sobreviveram à Grande Morte sofreram perdas extremamente pesadas nos mares. Mais de 90% dos braquiópodes amonites, gastrópodes e crinoides foram extintos, mas conseguiram se recuperar e prosperar ao longo do Mesozoico. Em terra, os répteis sofreram perdas massivas, com os anápsidos, um grupo primitivo de parentes dos répteis que prosperou no Permiano, quase sendo totalmente extintos. Somente na Bacia do Karoo, na África do Sul, um ponto quente de fósseis de vertebrados do final do Permiano, entre 54% e 69% dos animais, foram extintos como resultado do evento de extinção em massa. Os pterocéfalos conseguiram sobreviver por pouco até o período Triássico, mas os maiores gorgonopsídeos desapareceram no desastre. Junto com eles foram os grandes periossauros, semelhantes a tartarugas, grandes demais para se sustentarem com a escassa vegetação disponível quando o mundo se tornou uma armadilha mortal. Os animais que normalmente sobrevivem às extinções em massa são os generalistas, criaturas capazes de se adaptar a diferentes situações, explorando uma ampla variedade de habitats e fontes de alimento. Exemplos de generalistas nos dias atuais incluem animais como ratos, corvos, guaxinins, porcos e coiotes. Animais que são especializados para ocupar um papel específico em um ecossistema, como grandes herbívoros ou predadores de perseguição, logo se tornam extintos se não houver nada para se alimentar quando as condições pioram. Portanto, assim como aconteceu no final da extinção em massa do Cretáceo, os animais que herdaram o Mesozoico eram pequenos, adaptáveis e robustos. Eles conseguiam sobreviver com a pouca matéria vegetal ou animal disponível, e podiam se adaptar às condições perigosas da atmosfera, vivendo talvez em tocas ou cavernas. Aqueles que conseguiram sobreviver se encontrariam no período Triássico, o início da era dos dinossauros, evoluindo para se adaptar aos novos nichos ecológicos disponíveis nesse mundo árido. Os sinápsidos e cirrópsidos que sobreviveram assumiram novas formas, diversificando-se em todos os tipos de formas e tamanhos. Talvez a maior história de sucesso da grande extinção venha na forma do pequeno listrossauro, o herbívoro do tamanho de um porco que mencionamos anteriormente no vídeo.
Esse pequeno generalista com presas era de longe o animal mais comum vivo após a extinção em massa, capaz de sobreviver às condições adversas, vivendo e se alimentando em áreas protegidas. O listrossauro logo se tornou abundante e se espalhou por esse novo mundo. Em alguns locais, as espécies de listrossauro representavam até 90% de toda a fauna de vertebrados terrestres. Seu rápido crescimento e adaptação o tornaram o candidato ideal para herdar esse novo mundo. O listrossauro não estava sozinho. No início do Mesozoico, no entanto, os carnívoros também conseguiram chegar do outro lado. Os pterocefalianos são bem conhecidos da região de Karoo, após a Grande Morte. Eles podem ter vivido em tocas para escapar das condições severas da superfície, emergindo quando o mundo parou de sufocar com cinzas e gases. Ictiosacoides e Tetracinodonte são ótimos exemplos de teocefalianos do início do Triássico. Com dentes afiados e focinhos longos, eles provavelmente caçavam pequenos vertebrados subterrâneos. Na maior parte do tempo, o Triássico não seria dos sinápsidos. Nos estágios iniciais do período, alguns parentes do listrossauro evoluíram para pastadores gigantes, parecidos com hipopótamos, e ainda eram comuns em muitos ecossistemas do mundo Triássico. No entanto, os ceropsídeos também haviam sobrevivido e se tornariam os animais mais bem-sucedidos do planeta ao final do Triássico. Na forma dos dinossauros, mesmo antes dos dinossauros surgirem, porém, os ceropsídeos já prosperavam. Os arcossauros, parentes dos dinossauros e crocodilianos, se recuperaram rapidamente do evento de extinção e se tornaram os principais predadores em alguns ecossistemas. Alguns, como o gigantesco eritrossuco, um carnívoro de 5 metros de comprimento com mandíbulas enormes, foram os primeiros predadores de topo a surgir após o evento de extinção e teriam acabado rapidamente com nossos ancestrais sinápsidas. À medida que o clima se tornou mais úmido e as florestas se recuperaram, os répteis conseguiram se diversificar ainda mais, assumindo todos os tipos de formas. Alguns se pareciam com crocodilos e lagartos, enquanto outros se tornaram grandes herbívoros, vivendo em áreas úmidas e pântanos. Durante todo o Paleozoico, grande parte do mundo era úmida, coberta por vastas extensões de sistemas fluviais e pântanos, embora o mundo, em geral, tenha se tornado muito mais árido. No Permiano, os anfíbios gigantes conseguiram manter suas reputações temíveis e sobreviveram até o Triássico, com animais como o Mastodonsaurus, um anfíbio gigante de topo de cadeia. Predadores logo evoluiriam para ocupar o papel de emboscadores aquáticos e permaneceriam bem-sucedidos durante grande parte do Mesozoico, embora nunca mais alcançassem o sucesso generalizado que tiveram no Paleozoico. Eles eram uma preocupação constante para qualquer animal pequeno que tentasse beber água de forma oportunista na beira do rio. Nos mares, a vida começava a explodir em cores e formas mais uma vez. Embora nos milênios imediatamente após a grande extinção, os mares fossem pouco povoados por conodontes e braquiópodes, isso logo mudaria. As espécies aqui também estavam evoluindo para preencher os nichos ecológicos vagos deixados por aqueles que haviam sido extintos. E uma grande variedade de vertebrados e invertebrados logo tomou conta dos oceanos. Comunidades abundantes de animais sésseis, filtradores que se fixam no fundo do mar, logo se desenvolveram e foram capazes de sustentar animais muito maiores. Por sua vez, logo moluscos e equinodermos voltariam a aparecer, e junto com eles viriam animais mais complexos, como os crustáceos. Assim que as condições estavam favoráveis para sua evolução, os vertebrados marinhos também voltaram gradualmente. Nos primeiros milhões de anos após a extinção em massa, os ictiosauriformes aparecem nas águas da Terra. Esses ancestrais basais dos ictiossauros, semelhantes a peixes, foram dos maiores animais oceânicos após a grande extinção. Com suas nadadeiras potentes e mandíbulas longas para capturar peixes e invertebrados marinhos, o membro mais antigo do grupo é o Utahtsusauro hatae, um piscívoro de 3 metros, semelhante a um golfinho, do atual Japão.
Para um ictiosauriforme, isso era surpreendentemente pequeno. Mais tarde, ictiosauriformes, como o poderoso Cimbospondilo, cresceriam para tamanhos superiores a 10 metros, enquanto caçavam grandes peixes e répteis marinhos nos mares costeiros rasos. A partir deste ponto, durante todo o Mesozoico, os répteis marinhos dominariam os mares. O enorme vazio deixado pela ausência de grandes animais marinhos significou que, uma vez que os oceanos se recuperaram, os répteis marinhos puderam evoluir para assumir todos os tipos de formas. E alguns se tornaram muito peculiares como resultado. Alguns, como Rupasuchis, por exemplo, eram filtradores bizarros, com corpo de crocodilo, focinho de ictiossauro, membros de tartaruga e boca de baleia de barbatanas. Esse estranho produto da evolução do Triássico capturava peixes e pequenos invertebrados das ondas ao redor dos mares rasos da China do Triássico. Nas linhas costeiras, animais como os estranhos répteis tanistrofídeos começaram a evoluir. Esses animais, que lembravam tanto cobras quanto dinossauros saurópodes, usavam seus pescoços imensamente longos para pescar vertebrados marinhos na beira da água. Talvez o mais estranho fosse a Dipodentadus, um herbívoro mergulhador antes considerado dono de uma boca ridícula, semelhante a um zíper, que se estendia verticalmente pela mandíbula superior. A realidade não era mais familiar. Esse réptil tinha um focinho largo, semelhante ao de pato, para raspar vegetação dos antigos leitos marinhos. A grande extinção, por mais trágica e terrível que tenha sido, mostra como a vida pode se recuperar até mesmo dos piores desastres naturais. Nunca antes, nem depois, a vida na Terra sofreu perdas tão significativas por causa de um evento de extinção. Gostaríamos de afirmar que isso não ocorreria novamente em tal escala, mas atualmente estamos vivendo em uma época de crise ecológica. Em todo o mundo, a atividade humana esgotou ambientes, dizimou populações de organismos e continua colocando inúmeras espécies em risco. Nunca antes uma única espécie foi responsável por tantos danos a tantas outras espécies no mundo natural. Embora a responsabilidade recaia principalmente sobre os governos e corporações para regular e limitar os danos causados ao nosso mundo, nos dias atuais, podemos em breve enfrentar outra extinção em massa, potencialmente comparável à grande extinção. Se nenhuma ação for tomada, vamos torcer para que nós, como espécie, possamos enxergar o bom senso antes que seja tarde demais. Mesmo assim, nem a atividade humana será capaz de interromper o fluxo da vida na Terra para sempre. Os animais estiveram aqui muito antes de nós, e eles continuarão aqui muito depois de nós. É uma questão de salvar o maior número possível de espécies da extinção, para que a vida possa florescer por milênios daqui para frente.